Fala meu amigo, minha amiga, como é que você tá? Tudo certo? Meu nome é Gustavo Campelo, esse daqui é o meu canal, onde a gente fala sobre desenvolvimento de sites. Como vocês puderam ver no início, nesse vídeo aqui, bora fazer esse efeitinho bem maneiro e um botão. No WordPress Elementor a gente vai criar lá, né? O público aqui do canal é mais WordPress Elementor e eu gosto muito também. E a gente vai fazer esse efeito utilizando CSS e JavaScript, nenhum plugin, tá? Vamos fazer tudo na mão aqui, vocês vão aprender, bem bacana. Bora para a tela do computador. Então, olha só, aqui dentro do WordPress, vamos adicionar uma nova página. Vou colocar aqui botão, efeito, hover, círculo, por exemplo. Hover, se você não sabe, é como a gente chama no CSS quando a gente passa o mouse sobre o elemento. Aqui no canal a gente traz conteúdo sobre desenvolvimento de sites 2 vezes por semana, tá? Então se inscreve aí, curte o vídeo, isso daí apoia demais também, muito obrigado. E comenta se você tiver alguma dúvida. Tamo junto. Vem aqui nas configurações de página, deixa eu criar uma estruturazinha para a gente poder criar o nosso botão. Você, no caso, vai só inserir na sua página aí, né? Vou colocar a tela do Elementor para que a nossa tela fique vazia. Vou adicionar aqui um container, colocá-lo em 100% de VH, para que ocupe 100% da tela, centro, centro, e vamos inserir um botão aqui dentro. Beleza? Vou inserir um botão aqui dentro. Cadê o botão? Botão. Beleza? Esse botão, clique aqui, pode ser. E aqui vamos dar uma estilizadinha nele bem rápido. Vou colocar aqui, por exemplo, Poppins, tamanho 16 pixels. E a cor, vou colocar um azul. Um azul mais escuro, dessa forma, assim, acho que fica bom. E aqui, Hide Border, vou colocar 12 pixels. Preenchimento, gosto de colocar 16, tá bom. E na direita e na esquerda, 24, mais ou menos. Ó, acho que assim fica bom. Beleza, então já temos aqui o nosso botão. Vou dar um zoom para vocês poderem enxergar bem as coisas que a gente está fazendo aqui, né? A estrutura eu vou jogar aqui no cantinho. Olha só, o que a gente precisa fazer? A gente vai ter que criar um círculo dentro desse botão. Então deixa eu mostrar as coisas para vocês aqui dentro do Figma, tá? Vou criar aqui um frame. Vamos puxar aqui um botão. Clique aqui. 16. Vou dar um Shift A aqui, ó. Vou criar um corpinho do botão bem rápido aqui, só para vocês entenderem rapidinho, tá? Para você entender o código, né? Acho que isso é importante. Não só copiar. Beleza, clique aqui. Olha só, a gente vai precisar criar um círculozinho aqui dentro. Esse círculozinho, por exemplo, se eu passar o mouse aqui na direita, esse círculozinho ele vai ter que vir aqui da direita. E esse círculozinho depois ele vai aumentar e vai ocupar 100% do nosso botão, só que ele vai aumentar a partir da direita, a partir de onde eu vim com o mouse. E é claro que tudo que estiver para fora desse botão vai ficar oculto, né? Não vai ficar esse círculozão fora. Beleza? Se eu passei o mouse aqui a partir da direita, vai surgir um círculo. Vai surgir um círculo aqui da direita e ele vai ocupar depois 100% do botão. Então a gente precisa criar um círculo. A gente pode criar esse círculo através aqui, ó, do nosso span. Tem uma tag no HTML que é o span. Eu vou criar esse span e vou dar uma classe também para ele de, por exemplo, círculo. Beleza? Você pode chamar como você quiser. Contanto que lá no CSS depois você coloque a mesma coisa. Se você não entende de CSS, pode ficar tranquilo, tá? A gente vai utilizar CSS e JavaScript, mas todos os códigos que eu for utilizar, eu vou disponibilizar para que você possa copiar. Beleza? Então, olha lá. Span, class, círculo, span. Beleza. E agora a gente precisa estilizar esse círculozinho aqui. Vamos vir aqui em avançado. Aqui, ó, a gente vai no classe CSS. Vamos dar uma classe também para esse botão, para que fique mais fácil, né? Então, vou colocar aqui, por exemplo, botão, efeito. E vamos vir aqui no custom CSS. Se você não tem o Elementor Pro, tem um vídeo aqui no canal que fala como você pode obter o Pro sem pagar a facada, que é o preço da empresa. Isso não é fora da lei. Ou então você pode inserir esse código CSS no seu editor de tema, tá? Do WordPress. Vamos vir aqui então, primeira coisa, vamos personalizar o nosso círculo, que eu quero que vocês vejam ele aqui. A tag span, ela nos possibilita criar um elemento no HTML, na estrutura, e a gente pode estilizar, pode dar uma largura, um tamanho. Então, por exemplo, esse círculo vai ser o seguinte. Eu vou... Vamos lá, por exemplo, eu vou dar um width de 10 pixels, só para que vocês possam vê-lo, depois eu vou tirar esse width, e uma altura também de 10 pixels. Vou colocar um position absolute, ele vai ficar solto ali, né? E eu vou colocar ele no centro, tá? Vou colocar 50% para que a gente possa ver. Left 50%. Para que fique no centro mesmo, a gente precisa dar também um transform, translate, né?
translate de menos 50% e menos 50%. É que eu sempre esqueço se tem vírgula ou não. Sempre esqueço, beleza? E eu vou colocar aqui um background. Ó, aqui ele deu errado. Transform translate. Ah, porque aqui eu coloquei 2 pontos. Eu vou colocar um background color para ficar visível isso de, por exemplo, vermelho. Ah lá. Já tá ali, ó. Deixa eu ver. Aqui faltou a porcentagem. Ah lá. Aqui ficou no centro, beleza? E aqui era sem vírgula. Sempre esqueço. Você pode ver que é um quadrado. Deixa eu aumentar isso aqui para 20 pixels, para que vocês possam ver. Certo? É um quadrado. Vamos colocar isso. Tem a vírgula sim, tem a vírgula sim. Vamos deixar isso como se fosse um círculo com o border radius, né? O border radius a gente pode arredondar as bordas. Border radius de 50%. Agora é um círculo perfeito. Esse círculo, ele vai ser posicionado em vez no centro, a gente vai posicioná-lo com JavaScript, dependendo da onde a gente insere o mouse. Ele vai ficar posicionado e depois vai crescer, tá? Vamos criar a forma dele crescida, né? A forma dele com que ele ocupa 100% do nosso botão. Como que vai ser essa forma? Quando a gente passar o mouse no nosso botão efeito, então o botão efeito hover, eu vou querer que o meu círculo ele tenha um width de aí que tá. Esse width aqui a gente precisa definir com base no tamanho do nosso botão. Como que eu vou saber? Ó, por exemplo, se eu passei o mouse aqui na ponta, esse nosso círculo vai vir aqui da ponta. Aí ele vai crescer, certo? Vai crescer e vai ocupar 100% do botão. Para que ele ocupe 100% do botão, se ele está vindo da ponta, você concorda comigo que ele precisa ter pelo menos o dobro do tamanho desse botão? Senão ele não vai chegar até a ponta aqui do botão e vai ocupar todo o tamanho. Então ele precisa ter o dobro do tamanho do botão. A gente precisa saber qual é o tamanho do botão da sua página. Vamos vir aqui na página, se você apertar o F12 no seu teclado, ou então clicar com o botão direito, vier aqui em inspecionar, a gente vai abrir aqui o console de desenvolvedor aqui do nosso Google Chrome. Se a gente vier aqui nessa setinha, ó, a gente pode inspecionar os elementos da página. Passa o mouse em cima do botão, olha lá. Nosso botão tem 140 por 48, então tem uma largura de 140. Então esse nosso círculo precisa ter pelo menos o dobro disso. Vou colocar então 300 pixels. 300 pixels de largura e 300 pixels de altura. Vamos ver isso aqui. Agora, quando a gente passa o mouse, olha lá. Ele está ficando o dobro. Só que eu vou vir aqui no nosso botão efeito. Vou chamar o nosso botão efeito. Vou colocar ele position relative, para que o círculo tenha como base o nosso botão efeito. E também o overflow hidden. Porque tudo que sair desse botão efeito eu quero que seja oculto. Tá? Vamos publicar e visualizar alterações agora, ó. Olha lá, tudo que passa dele é oculto. Só que você pode ver que o border radius pegou somente na div interna. O Elementor é ruim por causa disso. Ele cria muitas divs, então se perde em tanta div, né? Em tanto container. Então só para ter certeza, nesse botão efeito aqui, vamos dar o mesmo border radius que a gente tinha dado para o nosso botão. Então eu vou jogar aqui, ó, border radius também de 12 pixels. Agora sim, olha lá. Beleza? Só que eu quero que esse crescimento aconteça com uma transição. Então, aqui no nosso círculo, eu posso dar aqui, ó, um transition. Esse transition não vai poder ser all, tá? Não vai poder pegar em todas as propriedades. Pessoal, eu peço perdão por não poder explicar para você cada detalhe aqui do código CSS e também do JavaScript. Mas se você quiser aprender mais sobre isso, do básico até o avançado, te convido a participar da nossa comunidade, a Web Hub. Lá, além da gente ensinar design, experiência de usuário, Photoshop, Figma, WordPress Elementor, do básico até o avançado, a gente também ensina a parte de código. CSS, JavaScript, PHP, banco de dados, frameworks. Então você vai poder se tornar um desenvolvedor, um programador de sucesso. Tem um suporte comigo também pelo WhatsApp, 7 dias por semana. Tem um grupo com todos os membros, onde eles compartilham como é que está sendo a jornada, é um network muito bacana. Esse grupo é no WhatsApp também. Então, se você quiser participar da nossa comunidade, basta você clicar no link aqui na descrição do vídeo, beleza? Aproveita agora porque a nossa comunidade, a gente insere aulas nela diariamente. Então, com o tempo, ela vai subindo o preço, né? Porque fica com mais conteúdo, agrega mais, então tende a subir o preço, tá? Então, garante a sua vaga o quanto antes. Aqui no Transition, a gente precisa dar esse transition só para o width e para o height. Será que eu lembro? Acho que é dessa forma aqui mesmo, né? Width, a gente vai colocar
a quantidade de tempo, no caso, vou colocar uns 0,4 segundos. Beleza? E aqui o height também vou colocar uns 0,4 segundos. Beleza? Vamos publicar. Deixa eu visualizar essas alterações. Ah lá. Você pode ver que agora tá suave. E a base é essa. Só que em vez de vermelho, para cobrir tudo, eu não vou colocar red. Eu vou colocar o quê? Uma cor branca bem suavezinha, bem transparente. Então aqui eu posso colocar um RGBA 255, 255, 255, né? Que é o padrão, se você sabe teoria do design, né? RGB. Quando a gente coloca todas as cores no máximo, a gente tem o branco. A ausência é o preto, todas as cores é o branco. Só que eu vou colocar uma transparência de, por exemplo, 0,2. Olha só o que vai acontecer agora. Vai aumentar. Tá vendo? Só que inicialmente eu quero que o width e o height seja 0. Só quando eu passar o mouse vai crescer esse círculozinho. Beleza? Em vez de 0,4, vou colocar aqui 0,5. E agora, com o JavaScript, a gente vai colocar para que esse círculozinho, a gente vai movimentar o top e o left dele para que, em vez de ficar no centro, vai ficar onde a gente passa o mouse. E aí, acabou. Certo? Então, vamos adicionar o nosso JavaScript aqui, ó. Adicionar um novo elemento, HTML. Só que para fazer o JavaScript, eu vou utilizar o Visual Studio Code, tá? Então, olha só. Vou vir aqui no nosso trabalho, vou criar aqui rapidinho uma pasta. Eu vou chamar de aula botão e vou abrir com o Visual Studio Code, porque criar os códigos no Visual Studio Code é muito mais fácil, porque ele tem o autocomplete, né? Vou criar aqui um script.js e vou criar aqui. Primeira coisa que a gente faz no JavaScript é mapear os nossos elementos da página. O que eu preciso mapear? Preciso mapear o nosso botão e o nosso círculo. Então, vou chamar aqui, ó, let. Posso colocar, por exemplo, botão efeito. Ele vai ser document here selector. Eu vou chamar como de botão. Não, vou chamar não, né? Preciso colocar a classe como a gente nomeou mesmo, que é botão efeito. E aqui eu posso chamar como eu quiser nessa variável. Vou duplicar isso aqui, porque agora eu vou mapear também o nosso círculo. Nosso círculo, a gente deu para ele uma classe também de círculo. Então já mapeamos os dois. Show? O que a gente precisa fazer agora? Vamos adicionar um evento no nosso botão efeito. Um evento de movimento de mouse, que é o mouse move, né? Tem esse efeito no JavaScript. Então aqui a gente vai no nosso botão efeito, a gente vai adicionar um evento, um escutador de eventos. Esse escutador de eventos vai ser no mouse move. Quando a gente mover o mouse dentro desse botão, a gente vai acionar esse efeito, tá? Mouse move. O add event listener vem acompanhado de uma função. No caso, eu vou criar realmente uma função, porque eu vou querer utilizar o this, não vai fazer mais sentido. Pessoal, novamente eu peço perdão por não poder explicar tudo, porque não o vídeo vai ficar gigantesco, né? Mas lá na comunidade você vai aprender JavaScript do básico até o avançado. Não tem nenhum requisito técnico para que você possa entrar, mesmo se você for o mais leigo do mundo. Você vai aprender. Esse E aqui, quando a gente utiliza o Add Event Listener, o mouse move, o parâmetro de entrada que a gente inserir pode ser E, pode ser mouse, pode ser bicicleta, pode ser qualquer coisa. Eu vou chamar de E, que a gente costuma utilizar o E, né? Ó, como que eu vou saber aonde que o meu mouse vai estar no nosso botão? Como que eu vou saber? Se eu coloquei o mouse aqui, como que eu vou saber que o mouse iniciou aqui e o nosso círculo vai ficar aqui? A gente precisa medir a distância de onde eu coloquei o mouse até o topo da nossa tela. Essa distância aqui, ó. Deixa eu colocar uma setinha. Mais uma vez, estou fazendo isso aqui para que você possa entender. Ó, essa distância aqui, tá vendo? Vamos supor que eu coloquei o mouse aqui. Eu vou pegar a distância do mouse até o topo da página e também a distância do botão para o topo da página. Então, também, ó, essa distância aqui, ó. Ó, do botão para o topo. Por quê? Se eu tiver essas duas distâncias aqui, eu vou poder calcular. Se eu subtrair as duas, você concorda comigo que eu vou ter essa distância aqui, que vai ser do topo da página para o botão até onde eu tô com o mouse, eu vou ter essa distância aqui. Deixa eu colocar uma outra cor. Vou colocar verde. A gente vai ter essa distância aqui, ó. E essa distância vai ser exatamente onde o nosso círculo vai ficar. Aqui, ó. Nosso círculo vai ficar... Ele vai iniciar, no caso, exatamente nessa posição aqui. Beleza?
Aí a gente pega tanto do topo da página como da esquerda, para que a gente tenha o eixo vertical e o eixo horizontal. Show? Esse E aqui, ele vai nos dar a distância do topo da página para o nosso mouse, através desse mouse move aqui, né? Essa função. Por exemplo, aqui eu não vou dar console log, senão o vídeo vai ficar gigantesco, mas olha só. Eu vou pegar aqui, a gente tem uma propriedade aqui, que é o client X e o client Y. Então, client X e o client Y, eu preciso armazenar isso daqui, no caso client X e client Y. Não vou precisar armazenar. O que eu vou precisar armazenar vai ser a distância do botão. Então, eu vou colocar aqui, ó, vou criar uma variável distância botão. Como que a gente mede a distância do botão? Eu vou pegar this, ponto, que no caso é o nosso próprio botão efeito, né? Ou então eu poderia chamá-lo de novo, mas basta eu colocar this. E aqui a gente vai utilizar uma função que é o getBound, que é o get, esqueci o nome dela agora. Eu tinha pesquisado sobre ela aqui, que é o getBounding client rect. Essa função aqui, ó. getBound client rect. Beleza? Essa função vai nos dar a distância do botão para o topo da página. Beleza? Certo. Aqui não precisa ter parâmetro de entrada. O que eu vou fazer agora vai ser subtrair esses dois. O EX menos o getBoundX, que seria o eixo X, e o eixo Y menos o getBound rect, eixo Y. Então, eu posso armazenar esses dois, por exemplo, em uma variável X. Aí eu vou pegar aqui, ó. Eu vou pegar o E client X menos o distância botão top, acredito que é top, só um momento, deixa eu dar aqui console log distância botão, só pra gente ver isso aqui, ó, só pra eu ter certeza que eu tô fazendo isso aqui certo. Deixa eu puxar a tag script aqui, ó, publicar, vamos visualizar a alteração. Isso aqui vai ser bom também para que vocês possam ver isso que eu tô falando, ó. Quando a gente abre aqui o console, quando a gente passa o mouse, olha lá. Você pode ver que ele começou a ativar. Cada vez que eu passo o mouse, ele ativa. E você pode ver que ele tem aqui, ó. Ele nos dá o bottom, o left, o right, o top. Eu vou pegar o top e o left. Poderia pegar o bottom e o right. Tanto faz. Mas aí se eu pegar o bottom e o right de um, eu vou pegar também do E. Eu vou pegar o top aqui. No caso, não, né? O X é o eixo horizontal. Então aqui eu vou pegar o left. Certo? O left. E agora a gente vai criar uma variável que é o eixo Y. Eu vou pegar aqui client Y e aqui eu vou pegar top. E a gente já tem esse resultado. E agora como é que eu vou utilizar esse resultado? Eu vou colocar aqui esse nosso círculo top. Vai ter o Y e o nosso círculo left vai ter o X. Muito tranquilo. Vou pegar aqui, ó, círculo, ponto style, ponto topa, ponto top. Qual vai ser o valor? Aqui a gente pode colocar um template string, né? Template string é só para ficar mais rápido aqui. Eu vou pegar o X. Não, no caso aqui o top vai ser o Y. E vou colocar pixels. E aí eu vou duplicar isso aqui. Agora vou puxar o left. Vou pegar o X. E vou colocar pixels também. Deixa eu ver se isso aqui vai dar certo. Vamos jogar aqui dentro. Publicar. Olha só. Joguei aqui, olha lá. Joguei aqui. Tá vendo? Já tá funcionando nosso botãozinho. E aí, se você quiser que fique uma cor um pouco mais clara do que essa, você pode. Basta você regular aqui, ó, no nosso botão, onde a gente colocou o código CSS. Se você quiser que esse branco... acho que tá muito transparente, eu quero um pouco mais forte. Coloca aqui 0.4. Vai ficar mais forte, tá vendo? Esse branco. Aqui no editor, nesse efeito, não vai funcionar. Mas aqui você pode ver que funciona bem. Eu acho que esse círculo ele tá aumentando muito devagar. Opa, deixa eu tirar o console log também, para não ficar dando essa resposta aqui no nosso console, né? Se você achar que tá muito devagar esse crescimento do círculo, você pode alterar isso através aqui, ó, desses 5 segundos. Você pode colocar, por exemplo, 3 segundos, aí vai ficar muito rápido. Vou colocar 4 segundos, vai ficar show. Dependendo do tamanho do seu botão, você também pode alterar isso, certo? Olha lá. Top. E vamos supor que, e se eu quisesse, em vez de um branco mais claro, eu
quero colocar um vermelho aqui. Se você colocar uma cor com opacidade 100%, por exemplo, um vermelho, você vai ter um problema que você vai ocultar o texto. Tá vendo? Você vai ocultar o texto, ó. Mas aí você poderia fazer um outro esquema. Você poderia colocar um outro botão com posição absolute, que vai ter o mesmo tamanho desse daqui. Só que esse outro botão, ele vai ter o background color transparente. E aí você mantém apenas a cor do texto. Que aí, o texto vai ficar por cima do círculo. Aqui no caso, o círculo fica por cima. Por isso que a gente teria aqui, nesse caso, utilizar a opacidade, né? Deixar mais transparente esse círculo, para que ainda assim possa mostrar o texto. Beleza, rapaziada? Como eu falei para você, se você quiser aprender mais sobre isso aqui, faz um investimento em si mesmo. Tenho certeza que vai agregar muito para você profissionalmente. Entra para nossa comunidade. Qualquer dúvida também, comenta aqui. Eu te ajudo como eu puder. Se você curtiu esse vídeo, se foi útil para você, curte. Isso daí apoia demais. Se inscreve aqui no nosso canal. E é isso. Muito obrigado por você ter assistido. Espero que eu possa ter te ajudado com esse efeito. E até o próximo vídeo. Tamo junto.